do Estado de Santa Catarina, servidores dessa casa e demais pessoas presentes. Tenho 2 projetos importantes para relatar na manhã de hoje, senhor presidente. E começarei pelo parecer e voto de vistas ao projeto de lei número 11.0 de 2012, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que cria cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário. O objetivo do Tribunal de Justiça é criar 10 cargos de assessor correcional com o objetivo de realizar a fiscalização dos cartórios, né? Serventia extrajudiciais, fiscalização do cartório. O número de cargos que existem tem sido insuficientes, né, para a realização deste serviço importante. Nós recebemos o relatório de Vossa Excelência, inclusive pela aprovação, em virtude de a gente ter, nos últimos 3 uma posição de princípio de buscar analisar todo o projeto de criação de cargo em todos os poderes, né? No militar, aliás, no poder executivo, no legislativo, no judiciário, nos órgãos ligados aos poderes estaduais e também no serviço público em geral, buscar analisar a partir da avaliação de que precisa-se talvez em alguns casos ter mais critérios. Neste caso aqui, eu não discuto a necessidade destes servidores, desses 10 servidores, para fazer esta fiscalização necessária à sociedade catarinense. No entanto, nós temos debatido, né, e ouvido aí as partes interessadas, recebemos em gabinete com muita satisfação, com muita honra, o desembargador Vanderlei Homer, que é o corregedor-geral do Tribunal de Justiça, a desembargadora Salete Somariva, vice-corregedora, que cuida das serventias extrajudiciais, e além de outras autoridades do Poder Judiciário, né, aqui presentes, inclusive, na manhã desta terça-feira. Recebemos também, conversamos com representantes do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, para poder buscar um esclarecimento maior a respeito da situação. Existe a importância, a necessidade desses 10 cargos, e isso a gente não discute. Como o próprio projeto estabelece, são cargos em comissão, de livre escolha da autoridade competente. E posteriormente a gente recebeu outros documentos da própria direção do Tribunal de Justiça informando que são cargos em comissão, mas de servidores do próprio poder. Né? Então não é escolhido, não será escolhido, né, não seria escolhido se aprovado o projeto, conforme a vontade da autoridade competente, e sim dentre os servidores do Poder Judiciário. No entanto, e mesmo assim, a gente sabe que o objetivo de fiscalização dos cartórios é uma função bastante séria e importante, né? E que nesse caso a legislação federal requer que haja um concurso público, né? Que o cargo em comissão seria para assessoramento, o cargo de confiança para exercer um poder. Então não caberia neste caso. Nesse sentido, né, de que pode acontecer, né, de a autoridade competente acabar promovendo o servidor, né, embora seja do mesmo quadro, pode haver a promoção do servidor, né, promoção inclusive remuneratória a partir da possibilidade de realizar uma função que tem uma gratificação, aliás, um salário maior, né, do que o cargo para o qual ele fez concurso público. Nesse sentido, levando em consideração todas as questões de todo o debate local e nacional a respeito disso, nós estamos fazendo o voto pela rejeição, né, considerando a necessidade, mas é possível fazer o preenchimento desses cargos, possível, necessário, eu diria que seria correto e desejável, né, fazer a nomeação desses cargos através de concurso público, desses 10 cargos, ou talvez até de mais cargos, mais vagas, né, para essa função, através de concurso público, porque é uma função permanente, né, que será exercida daqui para sempre, vamos dizer dessa forma, e, portanto, o correto seria a realização de concurso público para o preenchimento dessas vagas. Nesse sentido, o nosso voto
é pela rejeição do PLC, que segue com toda a documentação recebida do Tribunal de Justiça do Estado e das outras partes interessadas, especialmente o sindicato. Senhor presidente. Em discussão, com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, nestes últimos tempos, nesses últimos anos, através dos meios sociais, das redes sociais e da imprensa, tem nos cobrado muita coerência no momento que trata-se de criação de cargos, principalmente quando se fala de cargos de confiança. E aqui, mais uma vez, nós nos deparamos com uma situação, na minha avaliação, complexa. Você cria 10 cargos, você cria cargos para fiscalização dos cartórios, que todo mundo sabe o que é isso, o que significa isso, essa fiscalização, esse acompanhamento. E ainda mais quando se trata de que todos esses valores sempre são, depois que você chega, segundo o que me consta aqui, nível 8, o que se fala aqui não tem o valor, mas seria de 8, 10, 11 mil reais, os salários desses cargos que nós criamos aí. Isto tudo normalmente, hoje por lei, se leva para a aposentadoria. Então você tem aí uns cargos que não tem concurso para isso. Você pode, inclusive, esses cargos ser outras pessoas nomeadas. Um período exerce esse cargo, chega ao salário e depois você pode colocar outros cargos, nomear outras pessoas, que são cargos de confiança. Isto nós combatemos firmemente aqui dentro dessa casa, que deu problema na época também, e nós debatemos em vários momentos o que significa isso, deputado Soares. Quer dizer, você vai elevar o salário a 10, 11 mil reais, e depois você vai nomeando outras pessoas e vai criando um círculo de pessoas que vão gerando cargo de confiança e acumulando, inclusive para a aposentadoria. Então fica essa grande dúvida, e isso não é uma posição ainda da nossa bancada, nós não fechamos essa posição da bancada, mas eu quero aqui externar a minha posição, que eu concordo com o relator, com o pedido de vista do deputado Soares. Eu acho que nós temos que ter uma coerência muito grande quando se trata de qualquer poder, e aqui não é nenhuma disputa com esse ou aquele. Nós temos que ter muita segurança quando se trata de criação de cargos no serviço público. E inclusive não tenho a certeza aqui, mas tem informações de que há concurso aberto, inclusive no Tribunal de Justiça. Então poderia-se aproveitar este concurso aberto para chamar esses cargos. Então é isso a minha avaliação. E inclusive a questão do próprio plano de cargos e salários. Acho que os trabalhadores estão aí já com uma luta longa, de 2008, 2009, uma luta de cargos e salários. O tribunal disse que não há recursos para isso, mesmo que esta fonte que viria nesses 10 cargos seria de taxas e cobranças, mas está dentro do total deste órgão, deste poder, e por isso, senhor presidente, eu também aqui voto com o relatório do deputado Maurício Soares. Senhor, discussão. Não havendo mais quem queira discutir, senhores deputados, como relator deste projeto, tem meu voto pela aprovação. Há um voto vista discordante do deputado Sargento Amari Soares. Eu, na qualidade de relator, mantenho meu voto pela aprovação. O regimentamento tem precedência o voto do relator. Por isso, coloco em votação. Senhor presidente, antes da votação, por gentileza, posso... Sim, pois não. Com a palavra do deputado Vonley Barastoni. Não, eu não tive, confesso, tempo de me aprofundar ou ter maiores informações, mas por coincidência eu estava há 2 semanas em São Francisco do Sul, participando de um evento de um plano estadual sobre regularização fundiária, que a Assembleia Legislativa participa junto com o Tribunal de Justiça, Ministério Público,
e junto o governo do Estado. E, por coincidência, eu estava participando desse ato com dois desembargadores, o desembargador Lédio e a desembargadora Somariva, e naquela ocasião eu acabei sendo inteirado desse projeto. Depois até liguei ao deputado Sargento Soares, porque a desembargadora Somariva tinha uma audiência para tratar detalhes do projeto, e pela exposição que me foi feita, né, e também por análises que foram feitas, né, pelo meu gabinete, pela assessoria coletiva, né, eu acho procedente o projeto e quero manifestar aqui, né, por que eu vou votar a favor do projeto. Bem, em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Se contrário, se manifeste. Aprovado por maioria. Continua a palavra com Vossa Excelência, deputado Soares. Senhor presidente, eu parecer em voto ao projeto de lei complementar número 8.4/2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina e estabelece outras providências. Esse PLC 08 é um projeto muito importante para as instituições militares, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina. Portanto, queria inicialmente saudar as autoridades, o governador do Estado, o secretário de Segurança Pública, os comandantes da Polícia Militar, Coronel Nazareno Marceneiro, o comandante do Corpo de Bombeiro Militar, Coronel Masnick, pelo empenho no sentido da elaboração desse projeto. Nós temos algumas inseguranças jurídicas no ingresso para as corporações militares do Estado, porque a imensa maioria dos critérios eram definidos apenas por edital. E aí, cada concurso, uma enxurrada de ação judicial, né, no tocante à idade, né, que era definido às vezes em 29 anos, outras vezes em 25 anos, com relação à altura do candidato, outros elementos que prejudicavam, inclusive o andamento e a realização do concurso. Portanto, a importância do PLC 08 para as instituições militares para regularizar em lei, né, essas questões e conseguir, inclusive, caminhar e andar com mais celeridade e com menos turbulência os concursos internos das instituições. Saudar, mas a gente, assim, viu alguns elementos que poderiam ser entendidos de forma diferente, pontuais, né? Não entramos aqui em grandes questões, em grandes debates internos das instituições. O senhor, Vossas Excelências, sabe, né, que existe aí um debate entre base e cúpula das instituições militares, que às vezes, em algumas conjunturas, é mais acirrado, em outras conjunturas é mais ameno. Né? Neste momento, nos últimos 2, 3 anos, estamos num processo de debate bastante interessante, que é importante para o conjunto das instituições. O grande debate, não entramos aqui, critério de ingresso, e a grande questão que os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro colocam é a importância de existir uma carreira única. Este seria o grande elemento, ou seja, todos os integrantes das instituições entram por uma única porta de acesso. E depois a carreira se dá internamente, conforme critérios de capacidade, critérios de escolaridade, critérios de experiência e inclusive tempo de serviço. Então esse vamos dizer assim, é o grande sonho em termos de ingresso, em termos de carreira para o conjunto dos praças. Nós sabíamos, evidentemente, que entraríamos numa discussão na qual teríamos que começar a fazer um debate do zero, com todos os deputados, com todos os poderes, e inclusive com a sociedade. Então, inclusive, na direção de outras questões também importantes, que possam ser consensuais e ter avanço, a gente optou por não entrar nessa seara, né, ficar no debate da importância da aprovação do projeto, apresentando um conjunto de emendas, um conjunto de elementos, né, vamos dizer assim, não fundamentais, mas também importantes. E cito algumas, né, por exemplo, a altura. Historicamente foi 1,60 m de altura. E agora se buscava elevar para 1,65 m, altura mínima. Estatura, altura do ser humano, né, homem ou mulher,
né, que fosse fazer um concurso para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiro. 1,60 m. Né, sempre foi 1,60 m. Inclusive nós tivemos ex-comandantes gerais dessa altura. Né? E talvez, olha lá. Né? E agora passou para 1,65 m. Pode-se argumentar que a estatura média do brasileiro aumentou. Mas, por outro lado, pode-se avaliar como até uma forma de preconceito contra o chamado popularmente de baixinho. Né? Porque não tem altura máxima. E aí, para todo mundo que trabalha com uniforme, com equipamento, deve imaginar que se a altura mínima pode ser um problema, né? Ser muito baixinho pode ser um problema, ser muito alto também é muito problema. Né? Porque se a estatura média do brasileiro é 1,70 m, né? Alguém que passa de 1,90 m já começa a ter dificuldade para entrar dentro do equipamento. Já começa a ter dificuldade para ter farda, né? Para ele vestir. Então, a gente optou por 1,60 m de altura, manter 1,60 m. Para homem e para mulher, que é outro debate também que poderia ser feito, uma vez que a média de estatura das mulheres é menor do que dos homens. Né? E jogar para 1,65 m para a mulher também, né, eliminaria a imensa maioria das mulheres da possibilidade de participação no concurso para o ingresso na PM no bombeiro. Então puxamos para 1,60 m também. Falando em mulher e no concurso da polícia e do bombeiro, a nossa preocupação é que em alguns concursos não tem passado mulheres, e não que não tem passado no teste de escolaridade, né? Não tem passado em outros testes. Inclusive manifesto aqui na presença de autoridades do Corpo de Bombeiro Militar a nossa discordância por fazer um teste de aptidão físico, TAF, né, com os mesmos critérios para homem e para mulher, porque o organismo da mulher é diferente. Né, isso não se discute. A igualdade entre gênero não quer dizer que, né, se a igualdade, então o homem carrega uma pedra de 100 quilos, a mulher tem que carregar também. Né? E a igualdade não precisa se dar, não deve se dar por esses termos. Da mesma forma, as mulheres são muito necessárias às duas instituições, tanto polícia quanto bombeiro. Né? Por diversas razões, é muito importante, necessária a mulher, e às vezes alguma ocorrência ficam emperradas esperando chegar uma mulher. Né? Imagine o que seria, no caso da polícia militar, um homem cuidando de uma presa internada, que precisa fazer as necessidades fisiológicas. Pode até ter processo, né, contra a instituição e contra o servidor, né, a não existência de uma mulher para fazer aquele serviço. Né? No corpo de bombeiro, diversos atendimentos, que também se for uma mulher, com certeza, né, existe um trauma e existe uma aceitação, um trauma menor e uma aceitação maior por parte da sociedade. E em alguns concursos que têm sido feitos por aí não tem sido aprovada nenhuma mulher. Né? Da mesma forma como a altura, a estatura, às vezes o baixinho pode fazer o serviço que o grandalhão não consegue, né? Entrar num lugar apertado, né? Numa mina, num prédio, né? Da mesma forma a mulher consegue realizar serviços que o homem também tem mais dificuldade, além do exemplo anterior que eu estava colocando. Então, o texto estabelece no máximo 6% de mulheres, e nós optamos por dizer no mínimo 6% de mulheres. Nós só invertemos o máximo pelo mínimo, porque se é no máximo 6%, pode não ter nenhuma. Né? E aqui, quem entende um pouco mais de direito que você, se é o máximo 6%, pode não ter nenhuma, que está dentro da lei. Né? Então, no mínimo 6% é para garantir que tenha, né, uma quantidade. E aí é preciso discutir essa questão do teste de aptidão física, teste de psicológico, chamado de psicotécnico, e o quadro de investigação social, que são etapas eliminatórias do concurso. É preciso estabelecer critérios, e a gente está defendendo que seja estabelecido em lei ordinária, né, e não também por decreto ou por edital, porque nesse lugar, vai lá, aprova a pessoa lá na prova escrita, que é a tarefa mais difícil, né? No teste de escolaridade passaram 50% de mulheres na prova de escolaridade. Mas aí não, mas vamos fazer o TAF igual para todos. Já ele talvez eliminou todas. Né?
Então são essas mudanças e outros elementos de detalhe, né, na organização do texto, como em critérios para ingresso. Então eu repito, estamos fazendo aqui critério para ingresso e evidentemente que isso afeta também a carreira internamente, posteriormente em outros detalhes. Não estamos cometendo nenhuma, vamos dizer assim, mudando nada central no âmbito do projeto. A idade, 30 anos. 30 anos incompletos para ingresso. Tá? Porque historicamente foi 25 anos. Mas hoje tem a exigência legal que nós criamos aqui na Assembleia Legislativa, de ter sua formação em nível superior, um curso superior para ingressar na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, inclusive no quadro de praças, né? Como soldado, entra como soldado. Era tradicionalmente 25 anos de idade, agora com curso superior, a proposta já veio 30, nós mantivemos 30, achamos que é a idade correta, adendamos aquilo que tem na lei de carreira dos praças, que para quem está dentro da instituição, o praça que está dentro da instituição, polícia ou bombeiro, no caso de ingresso para o CFO, né, com qualquer idade, desde que permaneça 5 anos depois. Né, e esse critério existe, não estava colocado na lei também. Em virtude dessas questões que eu falei, e já falei bastante, senhor presidente, e outras questões também teria para falar, eu quero fazer o voto pela aprovação do projeto, no entanto, na forma da emenda substitutiva global que estamos apresentando. É um projeto importante, as mudanças que fizemos são importantes, mas não são aquelas nevrálgicas e que passíveis de maiores polêmicas. Então estamos apresentando o relatório nesse sentido. Pela aprovação com emenda substitutiva global. Projeto de Lei Complementar 8.4, procedência Governo do Estado. Tem um voto eminente relator pela aprovação com emenda substitutiva, por ele esclarecido há pouco. Em discussão. Senhor presidente, esse processo em gabinete. Vista em gabinete ao líder do governo, deputado Edson Sandrino. Senhor presidente, eu tenho vista sobre esse projeto, que o Andrino pediu, acho que tem vista também, né? Mas eu estou abrindo mão e voto com o deputado. Vossa Excelência está devolvendo o visto, então. Sim. Continua. Vossa Excelência concluiu, deputado Soares. Sim, na manhã de hoje, a tarefa da semana, sim, senhor presidente, mas estamos trabalhando bastante lá. Vossa Excelência tem, né, colocado a gente trabalhar o que é bom, né? Tá de serviço. Temos mais serviço para a semana que vem. Deputado Dói, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, demais colegas, pessoas que nos assistem.